Minha mãe me chamou de acidente e favoreceu minha irmã enquanto crescia. Quando engravidei, ela secretamente trouxe meu ex para o meu chá de bebê para me salvar do meu casamento. Ok, esta história fará mais sentido se eu começar com meu relacionamento com minha mãe. Eu a chamo de Jack. É uma coisa estranha na verdade porque você esperaria que eu a chamasse de mãe, como a maioria das crianças faz com suas mães, mas ela sempre foi inflexível de que Leia, minha meia-irmã, e eu nunca tratássemos dessa maneira. Eu acho que na mente dela mãe soa como um título para alguém mais velho e ela nunca foi capaz de se ver dessa maneira. Ela nos disse mais de uma vez que se sente muito jovem para ser chamada de mãe, como se esse título pudesse pesá-la. Então sempre foi Jack, como se fossemos vizinhas ou amigas, em vez de seus filhos. Jack estava no ensino médio quando engravidou de mim e a gravidez não foi algo que ela ou meu pai biológico Alan planejaram. Na verdade ela sempre se refere a isso como um acidente, uma palavra que pesou muito sobre mim ao longo dos anos, quer ela perceba ou não. Jack e meu pai eram namorados do ensino médio, mas eram jovens imprudentes e não estavam exatamente pensando nas consequências quando acabaram naquela situação. Quando meu pai descobriu que Jack estava grávida, ele deixou claro que não estava interessado em ser um parceiro para ela. Ele concordou em pagar pensão alimentícia e estar presente apenas para mim, mas era aí que seu envolvimento terminava. Ele não ia brincar de casinha com ela ou continuar com o relacionamento deles. Isso esmagou Jack, embora ela nem sempre admita. Ela tinha expectativas, por mais ingênuas que fossem, de como seria o relacionamento deles e talvez, em alguma pequena parte, ela acreditasse que ter um bebê tornaria as coisas mais sérias entre eles. Mas meu pai não via dessa forma e a realidade disso a destruiu. Quando eu nasci, as coisas entre Jack e meu pai não melhoraram. Na verdade, se alguma coisa, pioraram. Jack não conseguia se livrar do ressentimento que sentia por ele e isso transparecia toda vez que ele aparecia. Meu pai vinha me buscar para visitas ou simplesmente passava para ficar um tempo comigo, mas em vez de manter as coisas civilizadas, Jack quase sempre começava uma briga com ele. Ela parecia procurar motivos para discutir, mesmo quando não havia nada para discutir. Ela explodia com ele, às vezes por pequenas coisas mesquinhas e outras vezes por questões maiores, principalmente centradas em sua raiva por ele não querer ficar com ela. Eu era muito jovem para entender o que realmente estava acontecendo na época, então não a questionava sempre que ela falava mal do meu pai. Jack dizia coisas como: ele não te ama o suficiente para se casar comigo. Ou: os pais devem cuidar de suas famílias e seu pai é apenas um caloteiro. Quando criança eu não tinha capacidade de processar o que ela realmente estava dizendo, mas à medida que fui crescendo comecei a ver as coisas de forma diferente. Comecei a perceber que meu pai não era o vilão que Jack o fazia parecer, na verdade ele era o oposto. Ele era consistente, me visitava todos os fins de semana sem falta, sempre na hora e sempre ansioso para passar um tempo comigo. Ele nunca perdeu o pagamento da pensão alimentícia e eu podia dizer que ele realmente amava estar perto de mim. Eu podia sentir que ele se importava comigo, mesmo que ele e Jack não tivessem um bom relacionamento. Quanto mais eu crescia, mais eu entendia que meu pai estava fazendo tudo o que podia para ser um bom pai apesar das circunstâncias. Ele não era perfeito, mas certamente não era o caloteiro que Jack afirmava que ele era. Ele estava lá para mim e era isso que mais importava. Quando eu tinha 6 anos, Jack conheceu Mike, o homem com quem ela se casaria e que ela agora chama de amor de sua vida. Foi meio surreal vê-la com ele, vendo como ela podia ser diferente. Mike é um cara legal, muito tranquilo e desde o início ele me aceitou como parte de sua vida sem qualquer hesitação. Ele sempre me tratou como sua própria filha, o que significou muito para mim, especialmente considerando quão complicado meu relacionamento com Jack sempre foi. Mike nunca foi o problema, ele era estável, gentil e se esforçava para estar presente para mim de maneiras que Jack muitas vezes não fazia. Não muito tempo depois de se casarem, Jack engravidou novamente, desta vez da minha meia-irmã Leia. Quando Leia nasceu fiquei emocionada. Eu a amei desde o início e ao longo dos anos nos tornamos incrivelmente próximas. Ela é minha melhor amiga e eu faria qualquer coisa por ela, mas por mais que eu adore Leia, não há como negar que o tratamento de Jack em relação a nós duas sempre foi dolorosamente desigual. Desde o momento em que Leia nasceu era óbvio que ela era a favorita de Jack. Jack a cobria de amor e atenção de uma forma que eu nunca experimentei. Eu as observava juntas, Jack se iluminando ao redor dela, a mimando, comprando seus lindos vestidinhos com sapatos, combinando e certificando-se de que ela tivesse todos os brinquedos ou coisas que seu coração desejava. Leia era e ainda é a menina dos olhos de Jack. Enquanto isso eu me sentia como uma reflexão tardia. Jack era distante, quase fria comigo. Ela quase nunca passava tempo comigo e quando passava havia essa tensão subjacente, como se minha própria presença a incomodasse. Claro que isso me deixava com ciúmes. Como não poderia? Eu via minha irmã receber todo o amor e a atenção que eu ansiava por Jack e isso doía. Não é que eu não tentasse conquistar o afeto de Jack, eu tentava, mas meus pedidos por coisas, fosse algo tão simples como um vestido novo ou um brinquedo que eu gostasse, geralmente eram ignorados ou descartados. Às vezes, em vez de ganhar algo novo, ela me entregava as coisas velhas da minha prima e me dizia que eu não precisava de nada novo mesmo e que eu deveria parar de gastar dinheiro desnecessário. É difícil expressar em palavras o quanto esse tipo de favoritismo dói. Não se trata apenas das coisas materiais, é a distância emocional, a maneira como Jack parecia reservar todo o seu calor e afeto para Leia.
me deixando com a sensação de ser uma estranha em minha própria família. E mesmo amando Leia de todo o coração, eu estaria mentindo se dissesse que não doía ver minha própria mãe tratá-la de forma tão diferente, como se Leia fosse sua única filha. Todo ano, quando o aniversário de Leia chegava, era um grande evento comemorado com um nível de extravagância que deixava claro quanto Jack a adorava. As festas eram sempre cheias de decorações, presentes e uma multidão animada de familiares e amigos. Havia balões, bolo e muita festa em torno de Leia. E você podia dizer que Jack colocava seu coração em tornar aqueles dias especiais. Era o tipo de aniversário com que toda criança sonha. Em contraste, meus aniversários sempre pareceram uma reflexão tardia. Nunca tive permissão para convidar amigos para uma festa, nenhuma vez. Alguns anos a extensão da minha comemoração era Jack pedindo uma pizza e só isso. Não havia bolo, nem decorações, nem entusiasmo. Apenas uma simples entrega de pizza e o dia passava sem muita tensão. Lembro-me de como doía ver a diferença gritante entre a maneira como Jack comemorava os aniversários de Leia e a maneira como os meus eram quase ignorados. Parecia mais um lembrete de que eu não era tão importante para ela, que não merecia o mesmo amor ou esforço. Quando fiquei mais velha e comecei a apontar para Jack como era injusto, ela não tentou se explicar ou consertar as coisas. Em vez disso, ela respondia com uma resposta fria como: Vá chorar para o seu pai. Como se ele fosse de alguma forma o culpado pela maneira como ela me tratava. Ela dizia coisas como: Isso tudo é culpa dele. Transferindo a culpa de si mesma para ele, como se seu favoritismo tivesse algo a ver com as ações do meu pai. Era sua maneira de se esquivar, de se recusar a reconhecer a dor que estava me causando. Meu pai, porém, sempre tentava compensar da maneira que podia. Ele sabia o quanto os aniversários significavam para mim, o quão especiais eles deveriam ser, e ele nunca deixava de ser o primeiro a me ligar e me desejar um feliz aniversário à meia-noite. Ele me comprava presentes e tentava fazer o dia parecer especial, mesmo que não fosse o mesmo que ter uma grande festa. Ele percebia como Jack me tratava de forma diferente de Leia e isso o chateava. Lembro-me de algumas vezes em que ele tentou falar com Jack sobre isso. Ele não era confrontador, ele só queria entender por que ela não podia nos tratar com o mesmo amor e cuidado. Mas essas conversas nunca correram bem. Em vez de ouvir, Jack atacava e rapidamente se transformava em uma gritaria. Ela dizia a ele para guardar suas opiniões para si mesmo e que ele não tinha o direito de comentar sobre como ela criava Leia de forma diferente porque ela era casada com o pai de Leia, não com ele. Ela deixava claro que aos seus olhos o fato de Mike ser o pai de Leia lhe dava permissão para tratá-la melhor. Era como se o envolvimento do meu pai na minha vida me desqualificasse automaticamente de receber o mesmo nível de amor ou atenção. Isso doía mais do que qualquer coisa. Parecia que eu estava sendo punida por algo que nem era minha culpa. Quando fui para a faculdade ficou ainda mais claro quão pouco minha presença realmente importava para Jack. Na verdade, acho que ela ficou aliviada por finalmente me ter fora de casa. Percebi isso na maneira como ela agia, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela raramente ligava e as visitas dela eram praticamente inexistentes. Nas poucas vezes que ouvi falar dela parecia mais uma obrigação da parte dela do que qualquer desejo genuíno de saber como eu estava. Ironicamente, Mike, Leia e meu pai se esforçaram muito mais para manter contato comigo do que Jack jamais fez. Eles me visitavam com mais frequência, verificando como eu estava me adaptando à vida universitária e certificando-se de que eu não me sentisse muito sozinha. Era reconfortante, mas também doía ver como minha própria mãe parecia se importar tão pouco. A falta de amor e atenção de Jack doía profundamente, mas eu tentava não pensar muito nisso. Continuei esperando que talvez com o tempo qualquer problema que ela tivesse comigo e com meu pai desaparecesse e pudéssemos finalmente ter algum tipo de relacionamento normal. Foi durante meu último ano de faculdade que conheci Lan, meu ex-namorado. Ele e eu ficamos sérios muito rápido e por um tempo as coisas entre nós foram ótimas. Ele me apoiava e me fazia sentir vista, o que era algo que eu não costumava experimentar com minha própria família, especialmente com Jack. Quando me formei na faculdade foi um grande momento para mim. Meu pai, padrasto, Leia e até Jack vieram comemorar comigo, mas para ser honesta, Mike teve que convencer Jack a vir. Eu sabia que ela não teria aparecido se não fosse pela persistência dele. Ainda assim, significou algo tê-los todos lá em um dia tão importante. Naquele dia Jack conheceu Lan pela primeira vez e para minha surpresa ela pareceu quase cativada por ele. Não pensei muito nisso no começo, mas então ela começou a fazer esses comentários estranhos. Como ela não podia acreditar que alguém tão bonito quanto Lan estava com alguém como eu. A primeira vez que ela disse isso tentei ignorar, afinal, eu estava acostumada com Jack fazendo comentários improvisados que eram mais dolorosos do que ela provavelmente percebia, ou talvez ela percebesse, não tenho certeza. De qualquer forma, deixei passar dizendo a mim mesma que não valia a pena a energia para confrontá-la, mas então ela fez de novo. Estávamos todos almoçando juntos depois da minha cerimônia de formatura e bem ali, na frente de Lan e do resto da família, ela fez outro comentário semelhante, insinuando que eu não era atraente o suficiente para estar com ele e brincou se eu era talvez seu caso de caridade. Desta vez não foi apenas doloroso, foi completamente humilhante, especialmente porque ela disse isso na frente de Lan. Eu podia sentir o constrangimento crescendo em meu peito e não ia deixar passar de novo. Então me virei para ela o mais calmamente que pude e disse a ela que a maneira como ela estava falando sobre mim e meu namorado era assustadora e que eu era mais do que apenas minha aparência. Eu queria que ela entendesse o quão inapropriados e desconfortáveis seus comentários eram, não apenas para mim, mas para todos na mesa. Lan parecia envergonhado com os comentários dela também. Até meu pai, que geralmente tentava evitar confrontos com Jack, estava claramente irritado. Ele lançou a ela alguns olhares de advertência.
provavelmente esperando que ela entendesse a mensagem e parasse antes que as coisas piorassem. Eu podia dizer que ele não queria fazer uma cena na frente de Lan, mas ele estava tão chateado quanto eu. Não foi apenas um pequeno comentário impensado, foi mais um exemplo de como ela sempre parecia encontrar maneiras de me menosprezar, mesmo durante um dos momentos mais importantes da minha vida. Aparentemente, depois daquele dia de formatura, minha mãe e Lan se tornaram amigos no Facebook, o que me pegou de surpresa. Lan me disse que ela havia enviado a ele uma solicitação de amizade e ele perguntou se estava tudo bem para ele aceitar. Eu não queria fazer disso um grande problema, então eu disse que dependia dele. Ele aceitou o pedido dela apenas para ser educado porque ele sabia tão bem quanto eu que se ele não aceitasse ela traria esse problema à tona na frente de todos os outros se o visse novamente. Pareceu estranho para mim que minha mãe, que mal havia demonstrado qualquer interesse na minha vida enquanto eu estava fora na faculdade, de repente quisesse se conectar com meu namorado nas redes sociais. Ao longo dos 3 anos em que Lan e eu namoramos, minha mãe manteve um relacionamento educado, embora distante com ele. Ela o visitava de vez em quando, deixando comentários ocasionais em suas postagens ou enviando mensagens breves no Facebook. Não era nada abertamente suspeito, mas sempre havia um ar de familiaridade entre eles. Jack nunca me deu esse tipo de atenção, mas com Lan ela parecia mais engajada. Durante meu relacionamento com Lan, ele me disse 1 ou 2 vezes sobre como ele sentia que minha mãe tinha ciúmes de mim e da minha vida. Ele começou a apontar todas as pequenas maneiras como Jack agia ao meu redor que faziam parecer que ela estava em algum tipo de competição comigo, seja na maneira como ela me menosprezava, sua tendência de descartar minhas conquistas ou até mesmo sua estranha fixação em meus relacionamentos. Fiquei surpresa. Com ciúmes de mim? A ideia nunca me passou pela cabeça e eu sempre atribuí seu comportamento à hostilidade geral ou a problemas não resolvidos com meu pai. Mas Lan insistia. Ele podia ver de fora a maneira como ela sutilmente me minava e como ela parecia quase incomodada com a ideia de eu ser feliz com alguém ou ter sucesso na minha carreira. No início resisti à ideia. Era difícil aceitar que minha própria mãe pudesse sentir algo como ciúme de mim, mas quanto mais Lan tocava no assunto, mais eu mesma começava a notar os padrões. Seja sobre minha aparência, meus relacionamentos ou até minhas conquistas, Jack sempre encontrava uma maneira de me fazer sentir menor, e quando pensei sobre isso da perspectiva de que talvez, apenas talvez, ela estivesse com ciúmes, tudo começou a fazer sentido. Depois dessa percepção comecei a ficar mais cautelosa com Jack. Eu me peguei protegendo minhas emoções com mais força, não deixando seus comentários me afetarem tanto. Eu não tinha certeza do que fazer com o conhecimento de que minha própria mãe poderia estar com ciúmes de mim, mas definitivamente mudou a maneira como eu interagia com ela. Eu não conseguia mais olhar para o comportamento dela da mesma forma. O que antes parecia indiferença ou frieza agora parecia mais uma sensação distorcida de competição, e esse pensamento, mais do que qualquer coisa, me fez me distanciar emocionalmente dela ainda mais. Lan e eu terminamos depois de 3 anos de namoro. Nosso rompimento foi bastante amigável. Ambos sabíamos que, embora nos importássemos um com o outro, nossas vidas estavam seguindo em direções diferentes e era hora de seguirmos caminhos separados. Prometemos continuar amigos, manter contato, mas como costuma acontecer, a vida atrapalhou. Fiquei ocupada com minha própria vida e Lan também. Em pouco tempo perdemos contato completamente e aquele capítulo da minha vida se fechou silenciosamente. Então, 2 anos atrás conheci Phil e tudo mudou. Ele era e ainda é tudo que eu poderia querer em um parceiro. Phil é gentil, atencioso e me faz sentir valorizada de maneiras que eu nunca havia experimentado antes. Com ele as coisas pareciam certas. Conversamos abertamente sobre nossos sonhos e nosso futuro, e pela primeira vez comecei a ver um caminho real para o tipo de vida que eu queria, uma vida cheia de amor, estabilidade e eventualmente uma família. Estou verdadeiramente feliz com ele, algo que não considero garantido. Este ano descobrimos que eu estava grávida. Não era algo que tínhamos planejado para já, mas também não foi uma surpresa indesejada. Phil e eu sempre sonhamos em começar uma família e, embora o momento possa ter sido inesperado, a empolgação era real. Estávamos muito felizes e imediatamente começamos a planejar este novo capítulo em nossas vidas. A primeira coisa que fizemos foi nos casar. Foi uma cerimônia pequena e íntima, apenas amigos próximos e familiares. Leia, claro, foi minha dama de honra. Tê-la ao meu lado naquele dia significou o mundo para mim. Jack compareceu ao casamento, mas durante toda a cerimônia eu pude sentir sua desaprovação, embora não tivesse certeza do porquê. Ela parecia frustrada, como se algo em todo o evento a incomodasse. Mais tarde, quando tivemos um momento a sós, ela finalmente deixou seus sentimentos transbordarem. Ela me disse sem rodeios que nunca quis que eu me casasse com alguém como Phil. Em sua mente eu estava cometendo algum tipo de erro por estar com ele. E então ela continuou me dizendo como ela realmente esperava que eu voltasse com meu ex-namorado. Não pude deixar de rir quando ela disse isso. Era uma sugestão tão absurda, tão fora de contato com a realidade da minha vida agora. Pensei que talvez ela tivesse bebido um pouco demais no casamento e estivesse apenas falando bobagem. A ideia de que ela ainda estava presa ao meu ex quando eu havia seguido em frente e encontrado a felicidade com Phil era quase risível. Tentei ignorar seus comentários como aprendi a fazer ao longo dos anos, mas no fundo me incomodou que mesmo em um dos dias mais felizes da minha vida, o dia do meu casamento, é que não pudesse simplesmente ficar feliz por mim. Em vez disso, ela encontrou uma maneira de criticar e me fazer sentir como se eu não estivesse correspondendo às suas expectativas. Mas desta vez, felizmente, eu tinha outras coisas na minha vida para focar minha energia. Eu tinha Phil ao meu lado,
um bebê a caminho e pela primeira vez escolhi focar no amor e na alegria da minha vida em vez da negatividade de Jack. Depois que Phil e eu nos casamos, decidimos esperar até o casamento terminar para anunciar a grande notícia: eu estava grávida. Nós dois sentimos que era certo compartilhar essa notícia somente depois do nosso casamento para que ninguém pudesse nos questionar. Meu pai, Leia e Mike ficaram emocionados quando contamos a eles. Eles estavam genuinamente radiantes por mim e sua felicidade tornou aquele momento ainda mais alegre. Mas, como esperado, Jack teve que lançar sua própria marca de negatividade, como se ela não pudesse simplesmente me deixar ter essa felicidade sem um comentário azedo. Ela começou questionando se eu tinha certeza sobre ter um filho, fazendo comentários sobre como eu poderia me arrepender de entrar na maternidade sem primeiro aproveitar a vida de casada com Phil por alguns anos. Suas palavras me pegaram de surpresa. Parecia que ela estava projetando seus próprios arrependimentos ou problemas não resolvidos em mim. Eu não podia acreditar que mesmo nesse momento de alegria ela não podia me apoiar sem me fazer duvidar de mim mesma. Mas desta vez eu não deixei suas palavras passarem. Eu estava me tornando mãe e o pensamento dela tentando menosprezar ou ofuscar minha felicidade, e pior, potencialmente fazer o mesmo com meu filho, me fez defender meu terreno de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Eu calmamente lembrei de que eu não era ela e que nunca me arrependeria de ter um filho com um homem que amo. Deixei claro que não importava qual fosse o momento, eu não tinha dúvidas sobre me tornar mãe. Por muito tempo eu a deixei me pisar, criticando minhas decisões e me fazendo sentir pequena, mas desta vez foi diferente. Eu não ia permitir que ela me manipulasse ou me minasse mais, especialmente quando se tratava da minha família. Foi quando Jack revelou seus verdadeiros sentimentos. Ela disse que não podia acreditar que a filha que ela sempre tratou como segunda opção foi a primeira a engravidar e dar à família seu primeiro neto, e que ela sempre esperou que Leia ganhasse. Como se isso não bastasse, Jack então passou a justificar que ela simplesmente não estava pronta para ser avó tão cedo e me acusou de tentar arruinar sua reputação em seu círculo social por ter um bebê tão cedo após o casamento. Ouvi-la dizer isso foi como um tapa na cara. Não só ela me insultou abertamente, mas agora minha gravidez, minha alegria, era de alguma forma um inconveniente para sua imagem. Foi uma demonstração chocante de egoísmo, mesmo para Jack. Ela não estava preocupada comigo ou com meu futuro como mãe. Ela estava apenas preocupada com a aparência dela para seus amigos. Naquele momento eu já estava farta. Eu disse a ela firmemente que se ela realmente se sentisse assim, ela não teria nenhum papel na vida do meu filho. Eu disse a ela que se sua reputação era mais importante do que ser uma mãe e avó que me apoiasse, então ela estava oficialmente banida da vida do meu filho e eu não teria mais contato com ela. A conversa rapidamente se transformou em uma grande discussão com emoções à flor da pele de ambos os lados, mas eu pedi que ela fosse embora. Desde então Jack tem me enviado várias mensagens tentando me fazer sentir culpada para que eu me desculpe por minha explosão. Ela diz que só queria ser honesta sobre como se sentia e me acusa de que meus hormônios da gravidez me tornaram excessivamente sensível. Ela acha que como minha mãe ela tem todo o direito de expressar dúvidas sobre meu casamento e gravidez rápidos. Aí está, cortei Jack da minha vida depois da maneira como ela me tratou. Atualização. Faz uma semana desde minha última atualização. No final Jack não teve escolha a não ser recuar. Leia e Mike aparentemente a repreenderam por ser insensível comigo e pediram que ela deixasse o assunto para lá. Parece que pela primeira vez Jack também percebeu que eu estava falando sério sobre cortá-la da minha vida e entendeu que eu não toleraria mais sua toxicidade, especialmente quando se tratava do meu filho. Ela relutantemente se desculpou comigo prometendo não ser mais tão negativa sobre minha gravidez ou meu casamento. Atualização 2. Bem, apertem os cintos porque eu tenho uma atualização para vocês que eu nunca poderia ter previsto. 3 dias atrás Leia me deu um lindo chá de bebê. Tudo estava perfeito, exatamente como eu havia imaginado. Jack, claro, estava presente. Embora parecesse incomumente nervosa naquele dia, notei que ela ficava olhando para a porta como se estivesse esperando algo ou alguém. No momento em que a campainha tocou, tudo mudou. Jack praticamente pulou do sofá e fez um anúncio para a sala. Ela tinha uma surpresa para todos. Eu não tinha ideia do que esperar. Pensei que poderia ser algo pequeno, talvez um presente ou um convidado que eu não esperava, mas nunca poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. Para meu choque completo era Lan, meu ex-namorado. Ele parecia mais do que desconfortável, claramente fora do lugar enquanto minha mãe o arrastava para a sala, o desfilando na frente de todos como um espetáculo bizarro. Eu estava completamente confusa. Este era meu chá de bebê, meu dia especial. E ainda assim aqui estava meu ex-parado na minha frente. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Minha mãe então me disse como ela havia conversado com Lan por semanas e o havia convencido a finalmente aparecer e me dar uma segunda chance. Ela então olhou para mim e me disse que sabia que eu estava me contentando com menos por estar com Phil, mas que eu não precisava mais me preocupar pois Lan estava lá por mim. Basta dizer que meus convidados ficaram horrorizados, trocando olhares chocados depois de ouvir o que minha mãe tinha a dizer. Continuei olhando da minha mãe para Lan tentando compreender o que estava acontecendo. Foi quando Lan, parecendo envergonhado e arrependido, começou a falar. Primeiro ele se desculpou por interromper o chá de bebê e me disse que nunca quis estar lá, o que só aumentou a confusão que girava em minha mente. Então ele continuou me dizendo como minha mãe o havia perseguido no Facebook enviando-lhe mensagens implacáveis querendo que ele professasse seu amor eterno por mim. Ela estava convencida de que ele e eu deveríamos ficar juntos e que eu estava cometendo um erro terrível ao ter um bebê com Phil. Minha mãe, em seu estado iludido, disse a ele que eu estava desperdiçando minha vida me tornando mãe tão cedo e que ela queria que ele me
levasse embora. A coisa toda era tão absurda que eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Lan explicou que não tinha intenção de reacender nada entre nós, mas sentiu que precisava vir e me dizer cara a cara o quão vil minha mãe estava agindo pelas minhas costas. Ele estava lá para expor o comportamento manipulador da minha mãe. Enquanto ele falava, eu podia sentir a tensão na sala aumentar. Todos estavam olhando para minha mãe, cujo rosto estava vermelho de vergonha. Ela claramente nunca esperou que ele falasse dela dessa maneira. Lan então se virou para Jack e com uma voz firme disse a ela que ela precisava parar de enviar mensagens para ele. Ele disse que ela precisava seguir em frente com sua vida e não tinha o direito de sabotar meu chá de bebê ou minha vida. Eu podia ver a raiva e a humilhação no rosto da minha mãe, mas pela primeira vez ela não teve uma resposta rápida ou uma defesa. Lan continuou dizendo a ela que ele sempre soube que ela tinha ciúmes de mim e que estava muito desapontado ao ver que ela nunca havia mudado mesmo depois de todos esses anos. Jack ficou lá sem palavras enquanto o peso de suas ações se tornava aparente para todos na sala. Depois que Lan terminou, ele se virou para mim e se desculpou novamente. Ele disse que sentia muito pela interrupção, mas sentiu que era necessário que ele revelasse a verdade sobre o comportamento da minha mãe, pois queria que eu visse o verdadeiro rosto de Jack. Antes de sair, ele me entregou um pequeno presente que havia trazido para meu bebê, o que foi muito gentil da parte dele apesar da estranheza da situação. Agradeci a ele por ter vindo e por ter a coragem de me contar o que estava acontecendo. Sem sua honestidade, não sei se eu jamais teria acreditado que minha mãe poderia fazer algo assim, conspirando pelas minhas costas, tentando continuar a sabotar os momentos mais importantes da minha vida. Depois que Lan saiu, a sala ficou em um silêncio desconfortável e todos os olhos estavam em minha mãe, que parecia que queria desaparecer. Ela estava à beira das lágrimas, dominada pela humilhação. Eu mal podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha própria mãe tentou me minar da maneira mais dolorosa que se possa imaginar. Aquele momento solidificou tudo que eu suspeitava há muito tempo, que minha mãe não era apenas difícil ou crítica, ela estava ativamente trabalhando contra mim, impulsionada por suas próprias inseguranças e ciúmes. Desde então eu e Leia não temos contato com Jack. O resto da família, que também estava presente durante meu chá de bebê, espalhou a notícia e ninguém quer mais nada com minha mãe agora. E meu pai ameaçou Jack a ficar o mais longe possível de mim. Ainda não consigo compreender até onde minha mãe pode ir para tentar sabotar minha vida. Atualização 3. Já se passaram 8 meses desde minha última atualização. Para todos que perguntam, nosso bebê nasceu saudável e está bem. Phil e eu estamos ótimos. Leia, meu pai e Mike nos visitaram várias vezes e todos nos encontramos regularmente. Nenhum de nós ainda está em contato com Jack. Mike está atualmente separado dela. Acontece que depois que ele descobriu e a confrontou sobre tudo, ela se recusou a se desculpar com qualquer um de nós e tentou justificar seu comportamento. Ele finalmente percebeu que se ela podia me tratar, sua própria filha, de uma maneira tão horrível, então não havia garantia de que ela não faria o mesmo com ele ou com qualquer outra pessoa que ela alegasse se importar. O egoísmo dela não tem limites e ele entendeu que estava melhor sem ela.